Nós estamos mais uma vez no Ciência e Fé e hoje trazendo um assunto que nós estamos comemorando nesse 31 de outubro, que é a Reforma Protestante. E vai estar comigo aqui já dois teólogos que visitam, né? No caso, Zé Eugênio já visitou, que já é a terceira ou quarta vez que ele já vem estar aqui, nosso consultor aqui para Reforma e Teologia e Psicologia. E o nosso último entrevistado, que é o pastor e teólogo Gustavo Viana. Daqui a pouco a gente volta. Está aqui para falar conosco, então, da reforma, o nosso sempre convidado aqui, nosso consultor aqui para assuntos de psicologia e teologia também, nosso querido doutor e pastor Zé Eugênio. Tudo bem, Zé? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar no programa mais uma vez. Isso aí, Zé é um grande amigo, além de ser uma pessoa muito inteligente, e outra também, que eu sou muito amigo da família dele, que esteve aqui no programa passado, então a gente está juntando um que está aqui há mais tempo com o outro que esteve agora, que é o nosso pastor Gustavo Viana, que é teólogo também e é pastor também. Há mais alguma coisa, Gustavo? É isso, pedagogo. Pedagogo. Eu estava esquecendo da pedagogia. E eu sou Silvério Pérez e nós estamos aqui, também sou pastor, formado em História e estou formando agora em Psicanálise. Nós estamos aqui para falar da reforma, dia 31 de outubro. Como é que é aquela história, Zé? 31 de outubro é Halloween também. Mas como é que é a história do Halloween que você estava falando para a gente aqui? 31 de outubro comemoramos o dia da reforma. Exato. E o pessoal comemora o Halloween também. Por que esse Halloween nasce na Irlanda, que você está falando? Ele nasce na Irlanda, ele é muito comemorado nos Estados Unidos, né? Ele nasce na Irlanda como um festival ali de início do verão, nessa passagem aí, né, do dia 31 de outubro, de setembro para outubro, né? O último dia de outubro, de setembro para outubro. E a partir do Papa Paulo III, essa tradição pagã, ela é colocada, ela é tentada ser atraída para o cristianismo, de forma tal a usar isso como catequese, né, dos povos pagãos. E hoje, mas já existia o dia da reforma? Já existia, não, da reforma, não. Existia a reforma e a comemoração lá dos mortos, na tradição pagã da Irlanda. E isso é associado pelo Papa Paulo III. Né? E hoje nós temos a comemoração praticamente das duas festividades juntas, misturadas, né? no cristianismo. E o Halloween nos Estados Unidos tem uma força, um poder social e econômico muito grande. Que cresce cada dia mais. Né? Gostosuras e travessuras, né? É o lema do Halloween nos Estados Unidos. A reforma ela foi antecedida por vários movimentos, tanto na área da economia, na sociedade. Para você, telespectador, entender, a Europa viveu o chamado, na história, né, natural, na história secular, no ensino, nas escolas que não são religiosas, se ensina o período feudal. Então, o período feudal ele é baseado numa economia muito fechada, muito voltada para dentro da Europa e por feudos, senhores feudais e monarquias nacionais extremamente enfraquecidas ou quase nulas. Então, por quê? Porque os sarracenos, que agora chamamos de muçulmanos, dominaram toda a região do Mediterrâneo, bloqueando a passagem do comércio com as Índias, do comércio com o Oriente. Então a Europa ficou isolada. Esse ambiente cultural ele começa a ser quebrado já com as cruzadas. Sim. Né? Século XI, século XII, os cruzados já abrem uma certa, até Jerusalém, já abre Gênova, já começa a se tornar uma cidade mais que floria já um pré-capitalismo, né? Um polo de influência. De influência. E tudo isso também nós tivemos também que vai abrindo, a mente vai abrindo livros
pergaminhos eram trazidos, comércio era trazido, notícias eram trazidas. Tudo isso vai quebrando esse poderio aristocrático, papal, né, sobre o Estado, que era uma coisa muito forte dentro da chamada Idade das Trevas ou do feudalismo. Isso, nós podemos dividir aí em 3 momentos. Uma é a questão política, né, que a religião dominava política e economicamente. Exatamente. E a classe burguesa ficava atrelada, né, presa, né, ou sem quase poder inexistente, ter poder de decisão. Era um mercado mais de escambo, né? Isso. A parte teológica, como poder centralizador, a igreja detinha ali poder de vida e morte sobre os fiéis. E isso, obviamente, influenciou grandemente com o isolamento da Europa, né? Isolamento. Aí as cruzadas vêm atender não só a questão política, mas também religiosa. Seria usar também a questão religiosa para também abrir mercados também. Na França houve um movimento importante aí de Valdez, né, dos valdenses. Os valdenses. No século XII. Já é um movimento de pré-reforma. Já é um movimento de pré-reforma, onde o Valdez era um comerciante abastado. E ele se convertendo ao cristianismo, ele larga a indulgência, vende todos os seus bens, divide com a comunidade e começa, nas suas viagens, a pregar o evangelho. Ele é expulso, excomungado da Igreja Católica. Sim, e aí surge a comunidade valdense, paralela ao catolicismo. Por isso que é considerado pré-reforma. Exatamente. É isso na França. E existiram outros... pré-reformadores. Quando Lutero... Então, para você que está nos ouvindo, quando Lutero surge, já tem um movimento, o renascimento, o mercantilismo, as grandes navegações. Em vários países, né? Na França, na Portugal, Alemanha. principalmente, Portugal e França, né? Sim. Na Alemanha mesmo Itália. Já tinha o surgimento de João Hus. Só que não tiveram um rompimento forte com a igreja, porque a igreja ainda estava muito embasada, estava completamente dominando a social, política, econômica e religiosa. Né? 102 anos antes do surgimento de Lutero, João Hus, ele já, lá ali em Wittenberg mesmo, ele faz um discurso contundente sobre indulgências e ele é queimado em praça pública. E de forma profética ele diz, né, vocês podem queimar esse ganso, mas Deus daqui a 100 anos vai levantar, não um pato, né? Um pato, desculpa. Mas Deus daqui a 100 anos vai levantar um ganso que vocês não vão poder matar. Ele se referia a um movimento que era Deus fazendo, não era só um movimento político e religioso, né? Era a mão de Deus ali, 100 anos antes, parece que preparando a vinda de Lutero e a essa reforma que surgiria. Né? Isso na Alemanha. Você acha, Gustavo, que se não tivesse toda essa abertura na Europa, lógico que promovido, a gente sabe que Deus comanda a história nos seus principais, né, fatos determinados, mas sem essa abertura de Deus e todo esse renascimento nas artes, enfim, a invenção da imprensa, né, a máquina de imprimir, Gutenberg e tal, você acha que a reforma teria o mesmo Big Bang, mesmo impacto? Você acha que teria? Creio eu que não. Assim, como você bem disse, eu entendo que Deus também não é Senhor somente da igreja, mas da história como um todo. Eu vejo assim, portas abertas nesse movimento pré-reforma que ajudaram muito, né? Toda essa expansão da reforma. Né? Uma coisa que eu acho muito interessante, né, com as cruzadas, né, daqui a pouco a gente tem a fundação lá da burguesia, né, o surgimento da burguesia, esse movimento, porque a Igreja Católica ela vem muito fortalecida do sistema feudal, né, porque até então você tem uma sociedade polarizada. Você tem os senhores feudais, né, a nobreza, o clero ali, e os plebeus. Os plebeus. Não é? Aí surge aí a burguesia agora. Não tinha a chamada classe média nossa hoje, que vai dar origem à burguesia, né? Seria mais ou menos a burguesia. Então eu vejo assim, cada detalhe que acabou favorecendo para toda essa expansão da reforma protestante. E até entendo mais também, assim, eu não digo que a reforma não aconteceria se não houvesse tudo isso. Eu só acho que ela aconteceria bem mais tarde. Bem mais tarde, talvez com um movimento menor, né? Então, sendo Deus o Senhor da história, a gente vê todo esse contexto acontecer. E no próximo bloco,
nós vamos estar falando propriamente dito da reforma doutrinariamente, falando um pouco de Lutero e Calvino. Até daqui um pouquinho.